queridos irmãos e irmãs aqui presentes na Catedral para esta solene celebração de nosso padroeiro Santo Antônio. Esta já é a segunda missa que acontecerá no dia de hoje. Depois dessa ainda teremos mais duas celebrações, assim, de certa forma, propiciando que as pessoas tenham um pouco mais de conforto. Então, os irmãos e irmãs que estão em pé ali, olha, se quiserem sentar, tem lugar aqui na frente, longe do frio e do estar de pé. Quero saudar aqueles que aqui estão presentes e as autoridades presentes aqui, na pessoa do prefeito, da primeira-dama. Muito obrigado pela sua presença. Saudar aqueles que nos acompanham pela Rádio Luz e Alegria e pela FWTV, que transmitem esta celebração. Saudar os padres que aqui estão presentes, celebrando a Santa Missa, os diáconos, seminaristas da nossa diocese, do seminário menor, do seminário propedêutico e da comunidade Legati Christi, também ministros, leitores, coral, todos aqueles que servem na liturgia, e somos muito gratos pelo serviço que vocês prestam para o bem e para a honra de Deus na Sagrada Liturgia. Após uma novena, a meu ver, empenhativa no seu tema, no seu conteúdo, que nos fez refletir sobre a Igreja, nós hoje celebramos com dignidade, com alegria, nosso padroeiro Santo Antônio. E sempre na celebração litúrgica, a palavra de Deus é a orientação para a nossa vida, o critério para aquilo que nós estamos celebrando. Deus sempre nos dirige amorosamente a sua palavra. E hoje nós escutamos, na primeira leitura do livro, do segundo livro dos Reis, aquilo que se costuma ler, se costuma anunciar, quando se trata de um sacerdote, de um bispo, na ordenação, ou no aniversário de ordenação, e no caso de Santo Antônio, ele também, que foi sacerdote, este tema tão bonito, que na verdade é o tema para todos nós cristãos. A unção que Deus dá àqueles que são depois ungidos por Deus e enviados para a missão. Santo Antônio, assim como todos nós, recebeu o batismo, o sacramento da fé cristã, o primeiro sacramento, e a partir daí dedicou a sua vida a Deus. Nós sabemos a história de Santo Antônio. Ele entrou em um mosteiro para se fazer religioso, mas ali descobriu, naquele mosteiro, que a vida religiosa era relaxada. Não era uma vida religiosa segundo, nem mesmo aquilo que a ordem que ele entrou, que seguia a regra de Santo Agostinho, não viviam esta regra na sua pureza. E Santo Antônio sempre ficou muito incomodado com isso. E um dia ele conheceu os franciscanos, 5 frades franciscanos que estavam indo para o Islã pregar o Evangelho. E Santo Antônio ficou assim, muito feliz de ter conhecido aqueles homens. E alguns meses depois, ele viu chegar no porto um navio, um barco com os caixões daqueles 5 missionários que tinham sido martirizados pelos muçulmanos. E aquilo foi decisivo na vida de Santo Antônio. Ele deixou aquele mosteiro e quis se entregar a Deus de forma radical. E subiu num barco e foi também em direção ao Islã para pregar o Evangelho. E também ele pedia a Deus que ele fosse martirizado. Mas este não era o plano de Deus. Aquele barco entrou no meio de uma tempestade e quando Santo Antônio se deu conta, ele estava na Itália.
E lá ele se dirigiu ao lugar onde São Francisco estava iniciando a ordem dos frades menores, a ordem franciscana. Conheceu São Francisco, esteve com São Francisco e a partir daí a sua vida foi seguir o espírito de São Francisco, na humildade, na generosidade da sua vida doada a Deus. Portanto, a unção que Santo Antônio recebeu de Deus foi a unção para ser um homem generoso, dedicado a Deus, e assim ele fez a sua vida uma resposta generosa a Deus. Se dedicou inicialmente aos serviços humildes, foi até cozinheiro. E ali ele pôde, na humildade, entender e viver esse espírito de São Francisco. E depois, São Francisco o destinou ao ensino. E ele andou por toda a Europa, pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus com sucesso, no sentido humano, em alguns lugares, em outros lugares com muitas dificuldades. Havia muita gente que não queria ouvir a palavra de Deus, não queria escutar a verdade de Deus. Tinha já as suas ideias preconcebidas e, mesmo se dizendo cristãos, estavam fechados à verdade de Deus. É conhecido de todos nós o milagre de uma das cidades da Itália, onde Santo Antônio foi pregar o Evangelho e ninguém queria ouvi-lo. O coração era tão duro, tão fechado, que não queriam escutá-lo. Ninguém compareceu na igreja para escutá-lo. E ele foi então à beira do mar e começou a pregar, e os peixes ficaram ali em volta de Santo Antônio, ouvindo a pregação da palavra de Deus. Os animais foram mais sensíveis ao coração e à mente daquelas pessoas endurecidas pelo orgulho, por tantas outras realidades. E a ele se aplica aquilo que nós escutamos na segunda leitura, a segunda carta de São Paulo a Timóteo. São Paulo diz que aquele que anuncia o Evangelho não deve temer a nada. E deve sempre anunciar o Evangelho. Não importa o que as pessoas digam, o que as pessoas pensem. Importa é que a palavra de Deus chegue às pessoas. Proclama a palavra, insiste, oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha, com toda paciência e doutrina. E o apóstolo alerta a uma realidade que era muito comum no tempo de Santo Antônio e que hoje também é muito comum nos nossos tempos. Porque há gente que tem como que a curiosidade nos ouvidos, a curiosidade de gostar de escutar as novidades que os outros contam. Se rodearão de mestres ao sabor de seus próprios caprichos. Ou seja, é mais fácil ouvir o que os outros dizem do que ouvir o que Deus diz, o que Deus fala, através dos seus ministros. O mundo de hoje vive mergulhado, queridos irmãos e irmãs, assim como no tempo de Santo Antônio, de uma escuridão tremenda. A ignorância da fé já é grave. Mas mais do que isso, os cristãos muitas vezes vivem ao sabor dos seus próprios caprichos, dos seus próprios gostos. Seguem, escutam, acolhem aquilo que é agradável aos seus ouvidos. Quem gosta de ouvir novidades e assim, abre os ouvidos só para isso. Esquece a palavra de Deus, que é uma palavra de verdade. Assim, deixando de ouvir a verdade, se desviarão para as fábulas. As fábulas. Santo Antônio foi um grande pregador, que pregou sempre a verdade. Enfrentou dificuldades imensas
para levar a verdade do Evangelho aos seus irmãos. Veja que coisa impressionante. 800 e tantos anos depois da morte de Santo Antônio, estamos nós aqui reunidos, celebrando a festa deste grande santo. Uma mensagem atualíssima. Hoje nós padres e os religiosos e também os leigos que rezam a liturgia das horas, escutamos na segunda leitura do ofício das leituras, a parte de um sermão de Santo Antônio. Que coisa impressionante, que profundidade nas suas palavras, ensinando aquilo que nosso Senhor queria que ele transmitisse, e ainda quer, porque ele ainda transmite o Evangelho, a palavra de Cristo para todos nós. No dia de hoje, queridos irmãos, eu penso que fica para nós esta grande mensagem, a mensagem que o Evangelho nos dá, a mensagem de que nós também somos luz do mundo. Não podemos ficar escondidos, mas devemos fazer com que a luz da fé brilhe e ilumine aqueles que estão ao nosso redor. Talvez o que mais falte hoje no mundo seja isso, queridos irmãos. Nós às vezes somos muito envergonhados da nossa fé. Há esta mentalidade de que a fé é algo pessoal, é eu e Deus. E nós nos esquecemos que o mundo precisa do testemunho bom, precisa do testemunho que ilumine a escuridão da vida de tanta gente que não tem Deus no seu coração. E quem é que leva essa luz? Somos nós, cristãos, que recebemos no dia do nosso batismo, simbolicamente, uma vela acesa, que representava a luz de Cristo, que deve brilhar nos nossos olhos, no nosso coração, iluminar a nossa vida. E nós levarmos alegremente, não para condenar os outros, não para agredir os outros, não para fustigar, usar a fé como uma espada, uma arma que mate. Não, a fé é uma luz que expressa o amor que Deus tem para conosco. Santo Antônio buscava de todas as maneiras, não o mal das pessoas, mas a conversão das pessoas. E assim nós hoje, ouvindo este trecho do Evangelho na festa de Santo Antônio, entendemos também como é preciso, como é necessário na nossa cidade, que a luz de Cristo brilhe nos nossos corações em primeiro lugar e depois no coração dos nossos irmãos, que vão se deixar iluminar por essa luz. A caridade, o amor, o perdão, a compreensão entre as pessoas. Não importa o que tenha acontecido conosco, o que nos façam, o que digam, o que importa é que Cristo nos mandou amar e servir e dar a nossa vida pelo bem dos outros. E é esta grande lição que Santo Antônio, que morreu jovem, morreu com 40 e poucos anos de idade, esgotado. Hoje nós fazemos viagens que duram 10, 11 horas, nós vamos para o outro lado do mundo. Mas naquele tempo, aquele homem fazia viagens, milhares e milhares de quilômetros a pé, ou no lombo de um animal, para poder levar a mensagem de Deus. Gastou a sua vida pelo bem dos outros. Você, querido pai, você, querida mãe, você, avô, você, avó, que aqui está, entende bem o que eu estou dizendo, o que significa gastar a vida. O dia a dia, aquela que aparentemente pode parecer uma rotina, mas a verdade não é, porque é amor generoso, se sacrificar pelos outros, renunciar a coisas que você teria direito. Você poderia dizer, eu posso comprar isso para mim, eu posso fazer um passeio, alguma coisa para mim, mas você renuncia, às vezes para oferecer um pouquinho mais de condições ao filho, à filha, a uma pessoa que está com você. Esta
é a grande lição, é a grande luz que deve brilhar no mundo. O amor, o perdão, a compreensão, o afeto, o carinho pelas pessoas. Aprendamos de Santo Antônio esta grande lição de uma vida cristã prática, não teórica. Na leitura que nós líamos hoje, que eu citei, Santo Antônio dizia assim: calem-se as palavras e falem as obras. Na nossa vida pensemos sempre assim: não preciso falar, o que eu preciso é amar. Não precisa ficar dando explicações de nada. O que eu preciso é entregar a minha vida, gastar a minha vida por aqueles que Deus colocou para que eu possa servir e amar. É isso que importa. Não há palavras que explicam isso, mas uma vida é o resumo, e aí está a grande graça de Deus, quando no final da nossa vida nós podemos resumir tudo o que foi a nossa existência, tudo o que nós passamos de bem e de mal, numa única palavra: amor. Aprendamos do nosso padroeiro a viver esta caridade que o Senhor nos ensinou.